com Raul Mikhail Ivanov. Segunda parte. Questão: há regiões no mundo mais preparadas para receber seres de luz, em especial o Uruguai? Todos os países da América Latina estão mais prontos para acolher uma vida extraterrestre ou uma vida mais luminosa. Quando vocês dizem há países, sim, são todos os países, é claro, exceto a França. O Uruguai não mais do que o Paraguai, não mais do que o México, não mais do que todos os outros países que são destinados a acolher esses novos embriões de vida. Compreendam, efetivamente, que, no momento do contato real com a humanidade, que sobrevirá antes do fim de seu ciclo de 2012, haverá a instalação de novos embriões, de novos centros de consciência. Mas é evidente que a Europa do Norte e a América do Norte não estão, de modo algum, prontas, vibratoriamente, para acolher essas forças. Os extraterrestres pousam em função de afinidades vibratórias. Pensa-se que as afinidades vibratórias portadoras de energias da renovação estejam firmemente enraizadas na América Central e na América do Sul, muito mais do que por toda parte a Loures. É o lugar em que tudo partiu e o lugar para onde tudo deve voltar, por razões históricas, também, ligadas à criação de Atlântida e ligadas em torno de certo número de vibrações nesses lugares. Mas o conjunto do planeta é, obviamente, concernido, mas, no que concerne à presença efetiva extraterrestre, é quase exclusivamente a América Central e a América do Sul que são concernidas. Aliás, vocês serão sobrevoados e não pousados. Questão: é preciso deixar a França ou permanecer na França para trabalhar no interior? A segunda proposição é a melhor. Eu disse, desde o início, que o trabalho era interior. Se vocês estão na França, não é por acaso. Se vocês estão na América Latina, não é por acaso. Nos anos que vêm, vocês serão, talvez, também, alguns de vocês, transportados, diretamente. Vocês não têm que procurar ir a um lugar preciso, exceto se percebam, de maneira direta e imediata, a junção, o que é bastante raro, porque jamais um ser de luz dirá a vocês: é preciso ir viver lá ou lá. Ele pode apenas sugerir algumas coisas. Vocês devem conduzir-se em função de afinidades, mas é evidente que o trabalho de maturação que provoca mais resistências e, certamente, aquele que é observado por nós, é a França, bem além de qualquer outro país. Questão: qual é, então, o papel da França? Há muitas coisas que diziam nos textos antigos, há 2 séculos, que a França era a filha mais velha da Igreja e, portanto, alguns seres vangloriavam-se, antes da Revolução Francesa. Isso, efetivamente, mudou depois. Então, a França é, simplesmente, ligada à egrégora social que foi instaurada há mais de 50 anos, por seu modelo de sociedade, que é um modelo que arrasta a níveis de densidade extremamente pesados. Vocês não estão em níveis que lhes assegurem a liberdade, mas que lhes asseguram a segurança, mas a segurança não é a liberdade. É aí que está o problema maior da França, atualmente. Não há mais papel que seja atribuído à França mais do que a outros países. Há, simplesmente, países que evoluíram para uma abertura do coração muito mais fácil do que o povo francês. Questão: a ordem druídica é uma continuidade da sabedoria atlante? Os druidas tomaram algumas formas, obviamente, de herança em tradições ditas populares que, elas mesmas, foram tingidas e banhadas por conhecimentos que eram atlantes, é claro. Então, agora, relacionar, de maneira formal, o culto atlante a um culto druídico, há uma margem considerável. Não é, de modo algum, a mesma coisa. Então, obviamente, a Igreja Católica retomou, também, ritos de passagem, como São João de Verão etc., mas são, contudo, as mesmas coisas. Eles calcaram, copiaram, mas, ao nível vibratório, não são, de modo algum, as mesmas coisas. Questão: os druidas utilizaram, no entanto, os mesmos sítios? Absolutamente não. Eu falo de construções muito mais grandiosas e não de sucedâneos que foram criados pelos druidas, por razões precisas, em lugares precisos e que não têm relação com os cultos ligados à Atlântida. Questão: quais são as construções que foram deixadas pelos atlantes? As mais conhecidas vocês as conhecem. Estão no Egito, no México, em Stonehenge, na Inglaterra, entre outras.
há, também, na China, que não são conhecidas turisticamente. Questão. Alguns falam da França como o grau da Europa, e algo lugar de transformação alquímica. Os franceses dizem isso para a França, os alemães dizem isso para a Alemanha, os italianos dizem isso para a Itália, os espanhóis dizem isso para a Espanha. A única coisa que se pode dizer é que, no estado atual das coisas, há, por toda a Europa Ocidental, dois vórtices que são, de fato, portais de acesso à quinta dimensão. Mas, por razões de afinidades, desta vez não mais vibratorias com os seres humanos, mas por razões de proximidade com o Oceano Atlântico, simplesmente. Questão. É isso que permite fazer a ligação com a América do Sul? Obviamente, porque há, dos dois lados, o Oceano Atlântico. Questão. Há um risco de que os crânios de cristal sejam recuperados pelas forças da sombra. É impossível, porque as radiações dos crânios de cristal não permitem a aproximação de entidades da sombra. Questão. O que aportará a reunificação desses crânios à humanidade? É uma reunificação não física. É uma reunificação de consciência. Não é obrigatório reunir os crânios no mesmo lugar. Agora, quando? Só Deus sabe. Não é a comunicação dos 12 crânios que vai aportar a quinta dimensão, e, simplesmente, através da comunicação vibratória desses 12 crânios de cristal que são, de fato, os 12 crânios dos Elohim que criaram esse mundo emocional no qual vocês estão encarnados. Esses Elohim, quando do sacrifício da encarnação, deixaram o crânio deles que se transformou, por processo alquímico, em crânios de cristal, portadores de memórias da humanidade, mas do nível dos Elohim. O que quer dizer que as forças escuras não podem, absolutamente, aproximar-se desses objetos, de uma maneira ou de outra. Não é porque os 12 crânios seriam reunificados que isso vá desencadear algo. Se querem, é um elemento entre tantos outros. O evento mais importante é a entrada de nossa galáxia sob a influência do Sol central, a partir de 1987 e, sobretudo, as influências crescentes, há 21 anos agora, dessa irradiação. Esse é o evento motor, que sobrevém a cada 52 mil anos. O resto faz apenas acompanhar a vinda de extraterrestres, a revelação de coisas escondidas, a evolução da consciência, os crânios de cristal, os sismos e a destruição do antigo mundo. Tudo isso é ligado, unicamente, a esse fenômeno primordial que é a influência do Sol central. Questão. Os Elohim estão em qual dimensão? Eles vêm a partir da 21ª dimensão. Alguns, da 18ª dimensão, mas a maior parte vem da 18ª à 24ª dimensão. Eles estão exatamente abaixo do que se chama os senhores do karma ou os 24 anciões ou os 24 dosos ou os lipicas kármicos. Questão. A consciência torna-se a presença da luz. Não estou certo de ter compreendido. A consciência iluminada aproxima-se da luz, mas não a consciência comum. A frase é complicada, porque a consciência, quando desperta e é iluminada, é óbvio que ela é luz. A luz revelou-se à consciência, aí está uma frase exata. Questão. Qual é o papel do antigo mundo nas evoluções de consciência? É o de ancorar a energia de quinta dimensão. É uma terra em que os cristais são em número importante, nos diferentes países. É uma terra que, no plano iniciático e histórico, foi o berço da terceira dimensão, há mais de 50 mil anos. É normal que o desvendamento e o desaparecimento desse mundo emocional, que foi iniciado há 50 mil anos, veja o retorno, em prioridade, de forças de luz. Então, é um papel de farol, que se desvendará, cada vez mais, nos anos que vêm. Se vocês querem deslocar-se para aí, não compreenderam o que eu disse no início. É preciso centrar-se em si, qualquer que seja o lugar em que vocês estejam. Não é porque vão dizer-lhes que há mais luz em tal lugar que vocês mesmos serão mais luminosos, não é. O trabalho de luz faz-se onde se está, no momento em que se está. Se seu destino leva-os a esses países, se uma situação espera-os ali, é que vocês devem ali ir. Mas, se vocês experimentam resistência e tentam, a todo custo, ali render-se, esperando viver o despertar, é um erro. Questão. Na Europa, quais são os países mais dispostos a acolher essa abertura para a luz?
Os países que são situados mais na Europa do Sul Ocidental, em um primeiro tempo, ou seja, como a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal. Questão: qual é o futuro do povo negro? Não compreendi bem a questão. Não é diferente dos amarelos, não é diferente dos brancos, não é diferente dos outros países. Questão: o que é da situação de caos que vive a África? O caos está por toda a parte e não, unicamente, na África. Cada um tem o caos que merece. De momento, vocês não veem os efeitos desse caos, mas nós, ao nível de onde estamos, nós já o vemos desde o último verão, o caos. Há continentes que parecem, efetivamente, mais tocados do que outros pelos conflitos, pelas intempéries. Olhem o que acontece na Indonésia. Então, a África é mais tocada, efetivamente, por doenças, tomadas de consciência dramáticas. Lembrem-se de que, na França, vocês construíram um modelo social no qual a proteção e a segurança são colocadas na dianteira da cena. De momento, vocês estão protegidos por essas vibrações que vocês criaram. Mas, a um dado momento, será preciso, efetivamente, que essas proteções e essas seguranças, que são resistências, também saltem. Naquele momento, são vocês que estarão no caos. Questão: a paz é, ainda, possível no Oriente Médio? Eu lhe responderei que tudo é possível, mas o que temos sob os olhos não é isso. Questão: há riscos de sismos na França? Muito, muito pouco. Os sismos mais na cabeça e ao nível social, mas não ao nível da Terra. Questão: como diferenciar os extraterrestres a serviço da sombra e aqueles a serviço da luz? Há um que faz barulho de panela quando chega, o outro faz um barulho de luz, risos. É uma questão de afinidades vibratórias. Os seres de luz chegam com manifestações da luz e do amor. Os seres da sombra chegam com manifestações de retração, de frio e não de amor. Questão: pareceria que alguns extraterrestres conseguem imitar essa vibração de amor. Vocês podem imitar imagens piedosas, religiosas, mas não a vibração que vai com elas. O amor é um canal vibratório extremamente preciso, é uma frequência e uma forma de onda extremamente precisas e não se pode gerá-la com uma máquina, é impossível. Ela é gerada apenas pelo coração. Portanto, vocês podem ser enganados ao nível das imagens, e eu sei que é fácil, mas vocês não podem ser enganados pela qualidade vibratória dos seres. Questão: você havia precisado, ultimamente, que não ensinaria mais da mesma maneira que antes, dadas as evoluções de consciência? Vocês estão em mudança de vibração. Tudo que foi escrito está em relação com a organização da vida em terceira dimensão, mesmo ao nível espiritual. Mas aí, é preciso esquecer-se de seus paradigmas, é preciso esquecer-se dos modelos, porque vocês mudam de nível de consciência. Então, vocês não encontraram solução disso nos livros, em uma época na qual esse mundo estava fechado. Há alguns grandes seres que escreveram. Eu penso no Oriente, em Patanjali, no Ocidente, em alguns místicos que, como dizer, descreveram fenômenos reais que aconteceram a eles, que eles viveram nas esferas, como eles dizem. Mas são experiências individuais. Aí, trata-se de uma experiência coletiva. Não há qualquer escrito que possa servir-lhes de guarda-raio, porque eles são baseados na existência e na realidade da terceira dimensão e não na realidade da quinta dimensão que vem para vocês. Questão: o México tem um papel específico? O México é o lugar da lembrança. O México é o lugar original, é a lareira central. Então, há um papel, efetivamente, de lareira central, é aquela que aquece o resto. Questão: o que é da Bulgária, seu lugar de nascimento? Vai se fazer um giro pelo mundo, assim? É preciso, efetivamente, compreender que, quando vocês falam da passagem de um grande ser, seja meu mestre Peter Del Nove Sema, por exemplo, São Francisco de Assis, há seres que, pela vivência da visão deles, vão ancorar algumas vibrações. A irradiação vai sentir-se na região na qual eles viveram, mas isso não pode atingir o nível vibratório de lugares que foram construídos segundo alguns ângulos, segundo algumas influências astronômicas, o que é o caso das pirâmides egípcias e de algumas regiões do México.
Não pode haver comparação, porque o ser humano, mesmo o mais luminoso que seja, não pode deixar uma marca tão forte como da arquitetura sagrada. Caso contrário, se fosse tão simples, não haveria qualquer monumento espiritual sobre a Terra. Os monumentos espirituais não são uma degradação da espiritualidade, mas são a encarnação da espiritualidade. Questão: as pirâmides seriam um lugar de amplificação de energias criadoras. Isso podia ser utilizado nesse objetivo, mas está longe de ser o único objetivo, obviamente. O objetivo, eu o repito, era o de criar, de maneira permanente, sobre a Terra, energias arquetípicas. Questão: é correto que, um dia, nós despertaremos com 2 sóis e que não haverá mais noite? Na condição de ter bebido muito na véspera. A história dos 2 sóis, de onde vem isso? Questão: parece que um segundo corpo luminoso é anunciado. Não, um planeta deve aparecer, porque ele vai passar diante do Sol. Isso foi descrito no comprimento, na largura e transversalmente, por inúmeros autores. Ele foi chamado Marduk, ele foi chamado Nibiru. Não um segundo Sol, mas uma luz que não é um Sol, não é a mesma coisa. Do mesmo modo que, no nascimento de Cristo, o planeta Vênus tornou-se extremamente luminoso, mas não era um segundo Sol. Aí, há um desvio poético, eu diria. Quanto a não ter noite, eu não vejo de onde isso vem porque, mesmo nas dimensões superiores em que a luz é permanente, há variações ligadas a uma pseudo-alternância dia/noite. Questão: alguns dizem que a Terra vai parar de girar, e que isso vai gerar uma noite permanente. Se a Terra para de girar, será preciso aprender a nadar, e rapidamente. A Terra pode desacelerar, mas um simples desacelerar da Terra desencadearia movimentos oceânicos consideráveis com subidas de águas de mais de 500 metros. Então, vocês imaginam que, quando se diz que a Terra vai parar de girar, com um lado voltado ao Sol e o outro à sombra, se isso se produz, vocês não estarão vivos para ver, ninguém. Questão: a pirâmide invertida do Louvre tem efeitos, também, negativos sobre Paris. Atraíram sua atenção a isso, mas o que vocês talvez não saibam é que toda a arquitetura de todas as cidades que foram construídas no século das luzes obedecem a leis matemáticas extremamente complexas, cujo objetivo era amordaçar a consciência do ser humano, seja em Paris, seja em Nova York, seja em Montreal. A maior parte das cidades deste planeta foi construída para limitar o despertar da consciência do ser humano, enquanto edifícios como alguns complexos mexicanos eram destinados a favorecer o despertar. A arquitetura é o meio mais importante que permite cristalizar a energia para ir a um sentido ou para ir a outro. Todas as cidades foram construídas segundo esquemas precisos, que foram inspirados por alguns arquitetos ou, diretamente, ditados pelos governos, para evitar que a consciência do ser humano desperte. Questão: o que é da absorção do planeta Mercúrio pelo Sol? Vocês nos convidam a jogos de boliche cósmico. Vocês acreditam que os planetas mudem de órbita assim, ou que eles sejam absorvidos assim? Os últimos cataclismos que ocorreram sobre a Terra quando da destruição de Atlântida, e aquele que sobreveio bem mais tarde, em 4800 a.C., no período da Arca de Noé, são, unicamente, o resultado de um meteorito que chocou o planeta Vênus e que o fez mudar de órbita. Nada aconteceu sobre a Terra e, no entanto, as desordens e os desgastes foram monumentais sobre a Terra. Então, vocês imaginam que, se Mercúrio fosse absorvido pelo Sol, mas seu planeta não existiria mais. Quem que foi inventar tais coisas? Questão: qual é o estado das redes sagradas? E, em especial, em relação com Keops? A rede sagrada existe e sempre existiu. As forças arquitetônicas são um meio de desviar essas redes sagradas para outras finalidades que não a luz. Os criadores das cidades não estão privados disso. Entretanto, as redes sagradas existem sempre, elas percorrem sempre a Terra. É preciso, efetivamente, compreender que pode haver desvio da energia, a propósito de atrair as energias sagradas, para delas fazer outra coisa, mas a energia sagrada continua aí. Ela pode amplificar-se, regular-se, mas não se pode fazê-la desaparecer. Questão: as super-redes sagradas continuam veiculando as informações estelares?
Sim, na condição de que não tenham sido desviadas pelas construções arquitetônicas, ou seja, se vocês fazem uma detecção de redes sagradas, ou super sagradas, como você diz, em uma cidade, há fortes chances de que as informações sejam derivadas. Em contrapartida, se vocês as captam em plena natureza, elas são portadoras de informações autênticas. Questão: os Illuminati continuam a existir hoje? Os Illuminati existem, obviamente, sempre. Sem isso, vocês estariam liberados da ilusão na qual vivem. Portanto, a malha continha presente. Questão: os Illuminati são responsáveis por essas deformações arquitetônicas? Obviamente. Eles tinham o conhecimento astronômico e arquitetônico para fazê-lo. Questão: quem habita o intraterra? No intraterra há vários tipos de humanidade, de tipo terrestre ou de tipo delfinoide. Alguns estão em mundos etéreos, alguns estão em mundos de terceira dimensão, mas sem terem passado por um corpo astral, ou seja, eles subiram à quinta ao mesmo tempo, mantendo um corpo de terceira. Estes são, verdadeiramente, os guardiões da Terra. Eles mantiveram, por sacrifício, um corpo físico, para poder guiar a Terra. Questão: quais são os centros importantes da América Latina? Há muito numerosos centros importantes na América Latina, em especial, de comunicação com a Terra, tanto na Argentina como na Venezuela, como em outros países. Questão: como encontrar os seres do intraterra? É muito mais complexo do que o encontro com seres de luz, porque há tensões energéticas que são diferentemente mais complexas a gerir do que com as dimensões ditas de luz, situadas de maneira, entre aspas, extraterrestre. Aí, vocês estão em face de choques de civilização. Contudo, o contato com um ser de luz que pertence a dimensões muito elevadas generaliza-se, atualmente. Contudo, o contato real com o intraterra é extremamente difícil a levar a efeito, porque não passa por um processo de canalização. Ele passa por processos que são chamados de Valkyrie e que necessitam de trocas de material energético, mas, também, de DNA, extremamente importantes. E isso não é permitido a todo mundo. Questão: esse contato pode fazer-se com cristais? Isso se pode, mas será um contato vibratório e não um contato real. Questão: a decodificação celular poderia permitir os encontros com os seres extraterrestres? A decodificação. O que é isso? Questão: a desprogramação celular, para reencontrar as fitas de DNA, por exemplo. Isso não permitirá, absolutamente, entrar em contato com o intraterra. Eventualmente, com os seres de luz, porque vocês vão afinar os canais vibratórios, mas, certamente, não o intraterra, que obedece a outras regras de funcionamento. Não temos mais perguntas. Eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até muito em breve, e eu lhes desejo uma boa revelação. Aos Três Dimensões, 23 de janeiro de 2008. Versão do francês, Célia G. Mensagem atemporal.